Colega motorista, você sabe o que é uma cooperativa? Você sabe por que um cooperado é diferente de um empregado? Pois você vai ficar sabendo de tudo isso agora, com o nosso vídeo. A primeira cooperativa da história surgiu na Inglaterra em 1844 e foi criada por operários da tecelagem. Em plena Revolução Industrial, o cooperativismo surgiu para dar um basta na exploração do capitalismo e buscar melhorias para os seus membros. Junto com a Inglaterra, outros países da Europa, como França, Suíça e Alemanha, também foram pioneiros em se organizar em cooperativas. A ideia, inspirada na solidariedade entre os cooperados, deu tão certo que começou no continente europeu e se espalhou pelo mundo. Em 1889 chegou ao Brasil. Em Ouro Preto, Minas Gerais, surgia a primeira cooperativa brasileira, uma cooperativa de consumo. De Minas Gerais, o cooperativismo se espalhou para o Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul e para outros estados. Hoje, o cooperativismo brasileiro é respeitado em todo o mundo. Além de conquistar reconhecimento internacional, a força do cooperativismo brasileiro cresce a cada dia. Afinal, atualmente, há mais de 6.800 cooperativas em nosso país. Em 10 de junho de 1995, 20 condutores autônomos, na busca de melhores condições de vida, fundaram a Coopertran. As cooperativas de transporte, como a Coopertran, são uma das mais difundidas. Ao longo de sua história, já passaram pela Coopertran mais de 4.500 cooperados. Em 16 de dezembro de 1971, foi sancionada a Lei 5764/71, que rege todas as sociedades cooperativas, seu regime jurídico e funcionamento. O Estatuto Social, previsto na Lei 5764/71, é o regulamento da sociedade cooperativa. Nele estão previstas as regras internas de funcionamento, condições de admissão, permanência e saída dos cooperados, seus direitos e deveres, eleições, realização de assembleias, dentre outros. Uma cooperativa é uma associação de pessoas que se unem voluntariamente e reciprocamente se obrigam a uma finalidade comum. Seu objetivo final é inserir o associado no mercado de trabalho, com a consequente melhoria de suas condições de trabalho e qualidade de vida. É uma sociedade de propriedade comum, democraticamente gerida e baseada na solidariedade, confiança, cooperação e na ação coletiva. Compartilhando os ideais da sociedade cooperativa, qualquer pessoa física ou jurídica pode se tornar um cooperado. O cooperado deve participar ativamente na cooperativa, observar seus direitos e deveres, comparecer às reuniões e assembleias, debater e decidir, através de seu voto, os assuntos de interesse da sociedade, além de usufruir de todos os benefícios que a cooperativa lhe proporciona. E ainda participa das atividades sociais, econômicas e educativas. O cooperado respeita as decisões das assembleias, zela pelo interesse comum da sociedade, colabora, avalia e fiscaliza o desenvolvimento das atividades. Uma sociedade cooperativa é diferente das demais sociedades empresariais. Tem forma e natureza jurídica próprias, sendo constituída para prestar serviços aos associados.
Características de uma cooperativa. Adesão voluntária e livre. Para participar, o candidato deve conhecer e decidir se tem condições de cumprir os acordos, contratos, normas, o estatuto social e regulamentos, decidindo se aceita ou não aderir a este modelo de trabalho autônomo. Ao aderir, o candidato se torna sócio e deve pagar uma quantia a título de capital social, que é formado por cotas-parte. Em nossa sociedade, o valor de cada cota-parte é de R$1. Todo cooperado que integra a nossa sociedade adquire e paga o mesmo capital, ou seja, possui a mesma quantidade de cotas. Assim, são 1.500 cotas para associados pessoa física e 4.500 cotas para associados pessoa jurídica. Esse valor é devolvido ao cooperado quando ele se desliga da sociedade. Isso ocorre somente após prestação de contas do exercício em que se deu o seu desligamento. As cotas-parte do capital não são acessíveis a terceiros, estranhos à sociedade. Para o funcionamento da Assembleia Geral, é necessária a participação e presença dos cooperados. O cooperado presente tem direito a 1 voto. Nas Assembleias Gerais, uma vez por ano, são votadas as contas da sociedade. É feito o rateio das sobras ou perdas do ano anterior, podendo a Assembleia, no caso de sobras, definir outra destinação para o resultado. A Lei 5764/71 determina que a cooperativa crie um fundo de reserva destinado a atender ao desenvolvimento de suas atividades e um fundo de assistência técnica, educacional e social destinado à prestação de assistência aos associados e seus familiares. Além desses fundos, a lei autoriza a cooperativa a criar outros em benefício de seus cooperados. A cooperativa deve prestar assistência aos associados. O cooperado deverá ter domicílio e residência no limite territorial descrito no Estatuto Social da Cooperativa. Veja no quadro as principais diferenças entre cooperativas e empresas e entre cooperados e empregados. O cooperado é regido pela Lei 5764/71. É sócio da cooperativa, participa da administração e tem voto autônomo. Recebe os ganhos reais da sua produção e participa das perdas, tem flexibilidade e o direito a se fazer substituir. O empregado é regido pela CLT. É funcionário da empresa e cumpre as determinações do chefe. Possui vínculo empregatício e dá lucro à empresa. Não possui o direito de se fazer substituir. Numa cooperativa, os serviços deverão ser executados obrigatoriamente por motorista idôneo e tecnicamente capacitado com as seguintes qualificações: possuir carteira de habilitação na categoria do veículo a ser conduzido, possuir curso básico de qualificação profissional, possuir instrução mínima compatível, ter experiência como motorista profissional, possuir curso de direção defensiva, possuir noções básicas de mecânica de veículos, respeitar leis de trânsito, não possuir antecedentes criminais, agir com ética, tratar clientes com polidez e cortesia, observar e respeitar as disposições do contrato em que prestar serviços, atuar observando os princípios cooperativistas, cuidar da aparência e higiene pessoal. O que aprendemos neste vídeo? Que a Lei 5764/71
rege todas as sociedades cooperativas em geral. Que o Estatuto Social estabelece o regimento de cada cooperativa individualmente. As características e diferenças existentes entre o serviço prestado por um trabalhador autônomo e o trabalho desempenhado por um empregado com vínculo seletista. Que são necessários o mínimo de 10 cooperados em terceira chamada para o estabelecimento de uma Assembleia Geral. Que a Assembleia Geral é o órgão máximo de decisão da nossa cooperativa. Entendeu direitinho? Então, a gente se vê no vídeo 2.